paz, irmãos? Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos 119 e depois lá no livro de Tiago, e vamos fazer duas leituras para uma meditação na palavra do Senhor Jesus nesse domingo que começa com frio, né? Foi boa essa semana, né? Começou com frio, muitos já estavam com saudades do frio, não é verdade? Tem gente que não gosta muito do verão, né? Tem uns que gostam mais do frio, etc. Salmo 119, versículo 101. Quem achou, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: De todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Agora vá lá para o livro de Tiago, lá no Novo Testamento. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago capítulo 1, irmãzinha, versículo 22. Isso, ó. Diz assim, ó: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Oremos ao Senhor. Pai amado, temos lido a tua palavra, Senhor, nessa noite. Estamos na tua presença, na tua casa, Senhor. Já, amado Pai, louvamos o teu nome, Senhor Jesus, já nos confraternizamos, Pai, e agora, amado Pai, pela tua misericórdia, nos usa para falar a tua palavra para o teu povo. Que essa palavra seja uma palavra, Senhor, que nós precisamos ouvir, não aquela que queremos, mas aquela que tu tens, Senhor, para falar para nós. Que essa palavra sirva, meu Deus, para a mudança, para a transformação, para renovo, para despertamento, para sermos melhores para ti, Senhor, no dia de amanhã do que fomos hoje, Senhor, e ontem, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Podemos assentar. Eu estava observando a palavra do Senhor e me veio, não propriamente dito, esse Salmo 119, versículo 101, aonde o salmista fala que de todo o caminho mau eu desvio meus pés para observar a tua palavra. Eu quero que você se atente à frase observar a tua palavra, tá? Mas primeiro me veio alguns pontos do que eu vou falar nessa noite para vocês e para mim, porque a palavra já serviu para mim antes de chegar até vocês. Porque não tem como nós pregar a palavra, quem prega, quem ensina, quem canta, quem ministra, não tem como você chegar no púlpito ou diante de pessoas e quem está sentado lá achar que a palavra vai falar pela primeira vez com vocês. Não, já falou com quem vai ministrar a palavra, com quem vai ministrar o ensino, com quem vai louvar a Deus, com quem vai falar para o público. Essa palavra tem que falar primeiro com a pessoa. A pessoa tem que se identificar com a palavra. O Espírito de Deus tem que colocar essa palavra no coração de quem vai ministrar. Caso contrário, é uma palavra que ela não vai reverberar, essa palavra não vai ter ação completa do Espírito Santo. E nessa noite eu quero falar sobre pontos importantes na vida da igreja. Lembrando aos irmãos que nessa manhã, pastor Juca, com muita graça e muita sabedoria, falou o que é igreja. Igreja somos nós, igreja é você que está sentado aqui nessa noite, que tem um corpo que é o templo do Espírito Santo que habita em nossa vida. Porque quando Davi, com suas mãos manchadas de sangue, guerreiro e estrategista militar que era, quis construir um templo, vendo a arca do Senhor lá fora, coberto debaixo de uma tenda, ele disse: enquanto eu moro numa casa feita de tábuas bonitas, pintadas, eu moro no conforto, a arca do Senhor está lá fora. E ele propôs no seu coração: eu vou fazer um templo, eu vou fazer um lugar bonito, lindo, maravilhoso para colocar essa arca. E aí então o profeta Natã a princípio disse para ele que sim, te esforça, Deus é contigo.
mais tarde o Senhor fala para ele que seu filho que assumiu o seu lugar, Salomão iria construir. Então Davi se propôs a isso, sabe? E nós também temos que nos propor. Com o passar do tempo, a igreja, que somos nós, como templo, como corpo, como vida, como membros vivos e ativos do corpo de Cristo, nós vamos esquecendo algumas nuances, alguns pontos de suma importância. Os novos que vêm, às vezes não conhecem, não sabem, e os que estão ficando, não vou dizer mais velhos, mas mais experientes, devido, quem sabe, à carga de conhecimento, também se esquece pelo caminho, na caminhada, tipo o Joãozinho vai perdendo, pedaços de pãozinho, marcando o caminho, e o passarinho vai comendo e se perde pelo caminho. Então eu quero falar algumas coisas para nós essa noite, sobre pontos importantes, de suma importância, que nós, que queremos ir morar no céu, independente se tem 12 anos ou já tem 70 anos de idade, são pontos de suma importância nós observarmos, para que nós tenhamos uma saúde espiritual, para que a nossa vida flua espiritualmente na presença de Deus, para que nós andemos com Deus, para que nós possamos entender o que é que Deus quer conosco, nesse tempo que nós vamos estar morando sobre a face da terra. Porque a notícia, a melhor notícia, a notícia alvissareira, é que Deus não fez nós para ficarmos nessa face da terra somente essa quantia de tempo que você tem vivido. Quem sabe 12, 15, 18, 25, 40, alguns já aposentados, chegando aos 60, e eu não sei por que esse negócio de cabelo branco, barba branca, mas amém, são coisas da vida, amém? Quero falar para os irmãos essa noite sobre algumas coisas que são necessárias nós observarmos, sabe? Entre elas, observar a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que entender que Jesus Cristo é o centro. Quando nós nos distanciarmos do centro que é Jesus Cristo, nós estamos perdendo o foco da nossa vida e o porquê nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo. Quem sabe isso não acontece aqui dentro da nossa igreja, porque graças a Deus nós temos um ensino salutar. Nós temos um ensino embasado nas Escrituras, não tem lorota, não tem história, é na palavra, falou, tem que estar na palavra, tem que provar que é Escritura. Mas a igreja, de um modo universal, a igreja tem se distanciado um pouco da figura de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, e tem procurado preencher o momento de adoração, o momento de, nem sei se tem essa palavra, de louvação, o momento de doação do nosso espírito, do momento daquele nosso culto racional. Outras pessoas, outros pontos, têm tomado conta do lugar de Jesus, que deveria e deve ser o centro da igreja, deve ser o centro da nossa vida, deve ser o centro da família, deve ser o centro em tudo, meus irmãos, porque tudo gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. Tirando Jesus do Evangelho, tirando Jesus da igreja, tirando Jesus da nossa vida, perde a razão da nossa existência. E eu quero que nessa noite o Espírito Santo traga para o teu coração, que você venha entender quem Jesus Cristo é, qual é o papel dele, o que ele representa. E quando nós tiramos nossos olhos de Jesus, que lá no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Essa é a palavra, essa é a mensagem. Nós não podemos nos tirar os nossos olhos, o nosso foco, nós temos que olhar firmemente, como eu estou olhando agora para a Manuela, e ela está olhando para mim, firme, sem desviar os olhos. Desviou, errou o alvo. É assim que nós devemos estar, ligado em Jesus Cristo. Jesus é o centro. Não tem como nós desviar. A partir do momento que nós nos desviamos de Jesus, nós estamos correndo sério risco.
Quando Jesus estava no barco, aliás, quando Jesus estava no mar e veio caminhando até os discípulos no barco, e um dizia, é um fantasma, ou é isso, ou é aquilo, e alguém disse, és tu mesmo, Jesus? Jesus disse, sou eu. O metido do Pedro disse, se é tu mesmo, permite eu ter contigo. E Jesus disse, venha. E ele bota o pé fora do barco, acha o mar firme e começa a caminhar em direção a Jesus, mas olhando para Jesus. Ele não se desvia de Jesus, e ele vai reto. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele não olha para o mar, se o mar está agitado ou não está, ele está olhando para Jesus, ele está caminhando. A partir do momento que ele começa a sentir ele olhou para o chão, pronto, ele começa a afundar. Aí ele é obrigado a gritar, Senhor, socorre-me, porque eu estou o quê? Afundando. A partir desse momento, amado, Jesus deixa de ser o centro de Pedro, e os problemas de Pedro, tomando como aplicativo a nossa vida, começa a afundar. E aí nós começamos também a afundar. Irmãos, preste atenção. Todos os escritores bíblicos, todos os homens que escreveram lá no Velho Testamento, todos os profetas que profetizaram, todos aqueles que falaram do Senhor, falaram inspirado pelo Espírito de Deus. E eles falaram de quem? De Jesus Cristo. Eles tinham como meta Jesus. Eles não tinham como meta o seu umbigo, o seu ministério, o seu eu. Imagino eu que se subiam num púlpito, num palco, em cima de uma caixa de tomate, em cima de uma pedra, em cima de um monte, como o próprio Jesus num barco, eles não falavam de si, eles falavam de quem? De Jesus, porque eles tinham o que? Fixo na sua fé, desejavam, queriam e almejavam viver o dia que viveram aqueles que viram a Jesus, e eles falavam de que ia vir alguém todo-poderoso que todo Israel esperava. Gênesis capítulo 3, versículo 15, começa de uma forma maravilhosa, dizendo que a semente da mulher, o descendente da mulher, quando Deus está sentenciando lá Satanás na serpente, quando Deus fala para a mulher que ela daria luz com dores, fala que o homem teria que suar e a terra iria produzir cardos e espinhos. Esse Gênesis 3,15, ele é de uma forma maravilhosa, porque ele começa falando daquele que verdadeiramente é, não aquele que foi e não aquele que será, porque a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nele não há mudança e nem sombra de variação, amém? Esse é o Jesus, o centro, meu amado. Ele tem que ser o centro, porque se ele não for o centro, irmão, imagine, tudo gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. A lua gira ao redor do sol, ao redor da terra, os planetas têm o seu modo de ser, e tudo gira, mas foi o poder de Deus junto com Jesus que criou, deu ordem, imaginou lá no mundo das suas ideias e determinou, e tudo funciona do modo como ele determinou, amém? Amados, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Moisés fala, dizendo, um dia, muito longe daqui, muitos e muitos anos, Deus vai levantar um profeta assim como eu, a ele então vós ouvireis. De quem estava falando Moisés? Estava falando de Jesus. Porque lá no Velho Testamento nós tínhamos ministério de profeta, sacerdote e rei, mas ninguém havia exercido os três ministérios. Ou era sacerdote e profeta, mas não era rei. Se era rei, era profeta, não era sacerdote. Se era sacerdote e rei, deu para vocês entender? Agora, quando ele está falando, ele está dizendo,
o Deus Todo-Poderoso, que sabe, conhece a necessidade daqueles que um dia viverão, conhecerão a palavra, Ele vai levantar um profeta como eu. Se vocês hoje não me aceitam, não querem me ouvir, estão rebelados por causa de 38 anos de deserto, eu vou dizer uma coisa: Ele vai levantar um profeta como eu, mais poderoso, é o centro de tudo, a Ele vocês vão ouvir, amém? Entenda isso, irmão, é para você ouvir, é para você prestar atenção, é para você andar com Ele, caminhar com Ele, não é mais para você andar sozinho, não é para você, menina, se trancar dentro do quarto e chorar, não aceitando a você mesmo, baixa autoestima, problema com o seu corpo, com seus pensamentos, com a aceitação do outro, nem os meninos. É para você ter Jesus no centro da sua vida como exemplo máximo de viver, amém? É isso que nós precisamos tirar o foco daquilo que não é sagrado e não é santo, e nós focar na pessoa de Jesus Cristo. 800 anos antes de Jesus Cristo nascer, um homem chamado Isaías, abra sua Bíblia, profeta Isaías, capítulo 7, e no versículo 14, Isaías começa a falar, inspirado pelo Espírito de Deus, dizendo assim, no 7, versículo 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem dará luz a um filho, ele chamará o quê? Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco, amém? Se não bastasse, lá no capítulo 9, um pouquinho mais adiante, tá? Lá no versículo 6, ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo do menino está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, amém? Dá para você dar uma salva de palmas para Jesus? Mas como nem tudo na vida de quem é o centro, na vida de quem é exemplo, na vida de quem é o top, também tem dificuldade, também passa por luta, também passa pelas suas provas e pelas suas aflições. Agora no capítulo 53 de Isaías, Isaías é de uma maneira tocado pelo Espírito Santo de Deus, que ele então fala, quem deu crédito à nossa pregação, e ele começa a falar do quê? Das dores do Messias. Ele começa inspirado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Pai, e ele começa a falar no versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si, e ele começa a falar que agora, aquele que é o centro, ele se torna o quê? Aquele que toma nossos pecados, nossas dores, nossas iniquidades, e faz de nós dignos, pelo seu nome, pelo seu sangue, como cordeiro, de nós chegar diante do Pai e sermos chamados filhos de Deus, amém? Enquanto outras religiões por aí, chama de aparelho, chama de cavalo, chama disso, ele nos chama de filho, amém? Chama nós de filho, amado, essa palavra para você entender nessa noite, tá? Que todos os judeus esperavam o retorno do Messias, para que quebrasse o jugo de Roma, para que libertasse da praga cultural dos gregos, para que eles tivessem um pouco de paz, de tanto serem roubados pelos filisteus, de tanto serem tomados seu território, eles queriam que alguém viesse, e eles esperavam com grande ânsia, com grande desejo, com aflição no coração,
porque há mais de 400 anos, nenhum profeta, nenhum sacerdote, ninguém que servia a Deus tinha uma palavra, porque foi um período de grande deserto, sequidão espiritual. E agora, quando vem então Jesus, primo de João, e João está batizando no rio, chamando de raça de víboras, e ele de repente vê vindo um homem lá no fundo, ele olha, e em João capítulo 1, versículo 29, ele para de batizar, e todo mundo fica olhando para ele. Se fosse hoje, alguém ia perguntar: por que parou? Parou por quê? E ele dizia: olhem lá, olhem quem vem vindo lá. E todo mundo vira para trás, e ele, tocado pelo Espírito, ele diz: eu não o conhecia. João era primo de Jesus e não o conhecia, porque tinha ministérios diferentes. O João foi o abre-alas, depois para a vinda do Senhor Jesus, tanto que ele disse: importante que ele cresça e eu diminua. Aí quando João é degolado, Jesus assume seu ministério, mas ele, quando por uns momentos vê Jesus, ele diz: eu não o conhecia, mas sobre aquele que vir descer o Espírito Santo, é ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O João diz: olhem lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é que tira o pecado, leva as dores, leva as enfermidades. Ele é o centro, aleluia. Sem ele não tem vida, antes dele nada e depois nada, tudo nele, para ele, por ele. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia, 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 aleluia. É esse o teu Jesus? É esse o teu Jesus, moça? É esse o teu Jesus, moço? É esse o teu Jesus, irmão? É esse o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Amados, todos os escritores do Novo Testamento e do Velho falaram sobre Jesus como o cabeça da igreja. Falaram sobre Jesus, profetizaram como o Senhor. Falaram como o Salvador. Falaram como Redentor, falaram como Filho de Deus, mas principalmente João. João, no capítulo 1 do seu Evangelho, no versículo 1, ele fala sobre Jesus de uma forma profunda. E ele vai muito mais profundo e muito mais alto, ele é muito mais amplo quando ele diz: e o Verbo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Jesus disse para a mulher lá na beira do poço, Jesus disse para ela: vocês adoram lá no monte, mas nos últimos dias o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores hoje, aqui, devem adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Amados, entenda a palavra do Senhor nessa noite. Jesus é o referencial máximo, tá? É o exemplo em tudo. Nada há que nós não podemos atribuir em termos de perfeição a um homem, a uma mulher, a um ministério, alguém que seja, por mais letrado que seja, por mais conhecedor, mais profundo, não podemos atribuir, meu irmão, referencial de perfeição. Referencial de perfeição para a salvação e para a vida eterna se encontra na pessoa de Jesus. Amém? Em Jesus Cristo. Eu quero perguntar para ti: quem é o referencial da sua vida? Moço, presta atenção. Quem é o referencial da sua vida? Quem é o centro da tua vida? Quem é exemplo para a sua vida? Quem que é? É o artista da Globo? É o pastor eletrônico do YouTube? Que gostei muito que o pastor Juca falou hoje. Cuidado com o que vocês assistem no YouTube. Essa semana eu estava escutando uma mensagem boa, excelente, mas de repente o irmãozinho começou a falar um monte de abobrinha. E eu disse: Jesus, observai tudo, quem completa? E retendes o bem. Faça isso. Coma o peixe e joga fora o espinho. Não fale mal do cozinheiro, saiba comer o peixinho. Amado, qual o lugar que Jesus ocupa na sua vida?
se Ele é o Cordeiro de Deus, se Ele é o Verbo que se fez carne, se Ele é o exemplo máximo de pureza, de virtude, de santidade, que lugar Ele ocupa na sua vida? Será que não estamos deixando Jesus um pouquinho do lado e dizendo, não, Jesus, hoje não, hoje nós vamos ficar meio mundaninho, meio sacaninha, meio sem vergonha, sabe, Jesus, fica ali um pouquinho, tu está atrapalhando, sabe, tu está sufocando, quer ficar comigo, quer ficar dentro de mim, no meu coração, sabe, dá um time, fica um pouquinho ali. Não faça isso. Mandrequenda, mandessum, denemicaias. Não faça isso, amado. Não faça isso, irmão. Não faça isso, irmã. Permite que Jesus habite na plenitude de que você pode suportar na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na faculdade, no teu lazer, no teu caminhar. Não me tomem eu por maluco, doido agora de bigode e barba branca, porque eu saio fazer minhas caminhadas com o fonezão de ouvido enfiado nas retas. E se vocês cruzar por mim, eu estiver chorando e me pegarem eu falando língua, pode dizer, pirou, está pronto para ir para o céu, porque é isso que eu faço. Eu saio lá da minha casa, vou até lá perto do shopping e volto pelo lado da Fiat. Se vocês me encontrarem, eu estou chorando e falando com Deus. E sabe o que eu estou falando para Jesus? Eu estou falando, Jesus, aquele povo que se assenta lá no domingo de manhã, no domingo às 5 da tarde, às 19h30, aquele povo tem marca do teu sangue, tem marca do sangue de Jesus. Há uma centelha de Deus que Deus colocou na tua vida, e Ele quer de volta, mas quer você junto, para ir morar para sempre. Na oração sacerdotal, sabe o que Jesus Cristo diz? Nós temos que nos apegar à palavra, às promessas da palavra para a nossa vida. Jesus disse, Pai, eu não quero que tu os tire do mundo, mas que tu os livre do mal. Pai, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo também. Amém? Jesus falava dos discípulos, mas falava de você. Falava de você, menina, de você, moço. Falava de você, irmão, de você, irmã. Falava do teu filho rebelde, da tua filha rebelde, daquele filho que te deu tanta dor de cabeça, que está branqueando os teus cabelos, daquele menino que já não quer saber mais nada da vida. Ele disse, eu também quero esse teu filho, eu também quero essa tua filha, para que aonde eu estiver, ele e ela, vocês, ambos, a família, estejam junto comigo. Amém? É esse que é o Jesus no centro da nossa vida. Sabe, tem um outro ponto de suma importância que nós devemos observar, que Jesus diz assim, ó, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, por aumentar a iniquidade. Jesus disse, o amor de muitos se esfriará. Amor. E quando falamos amor, os que estão apaixonados, o coração dispara. Desce algo que gela aqui, essa região aqui, ó, do abdômen, né? Do emaranhado de músculo, sabe? Sai uma adrenalina lá do cérebro e desce pelo sistema nervoso, vai no periférico, e aí se sente aquele frio, o coração bate. Não é desse amor aí que eu estou falando. Eu estou falando do amor de João 3,16. Quando Deus deu o que tinha de melhor, de mais precioso, de grande, sublime, a ponto dele dizer, o escritor João, inspirado pelo Espírito Santo, Deus amou o mundo, mas não está falando o mundo cosmos, está falando o mundo oikomene, da existência dos seres humanos, que ainda não conheciam a Deus, que ainda não sabiam de Deus, que ainda não sabiam do sacrifício de Jesus, que ainda não sabiam o quanto Jesus os amava. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Sabe o que é unigênito? Único. Para que todo aquele que nele crê, nele que é em Jesus, não pereça, mas tenha o quê? Amém? Sabe,
A maioria dos crentes na igreja sabe o Salmo 23 e João 3,16. Mas quando diz, para que tenham vida eterna, há um grande problema nisso. Grande problema. A maioria está achando que Jesus, quando vai vir buscar a igreja, primeiro o anjo vai tocar o clarim, a trombeta, no nosso ouvido, vai dar tempo de todo mundo correr aqui para a igreja, diante do pastor Juca, e dizer, pastor, eu pequei contra aquele outro, eu cometi adultério, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu roubei, eu fiz isso, mais aquilo, vai dar tempo. Só depois o anjo vai chegar ali e vai dizer, ô Juca, dá para tocar o cornetão lá para chamar os crentes para o céu? Não, irmãos, tu tem que estar preparado, porque vida eterna pressupõe-se sabe o quê? Um preparo agora, já, nesse momento. Pelas escrituras tu tem que ter fé que Jesus já te salvou, te resgatou do mundo, te colocou como príncipe, assentado nos lugares celestiais com os príncipes, e se ele vier buscar, ou a tua vida fenecer, tu tem que estar preparado para se encontrar com o Senhor, amém? Ninguém vai dizer amém? Amados, esse amor de Jesus é um amor de entrega perfeita, é um amor sublime, e o amor, ao contrário do que dizem, não é um sentimento que brota. Esse negócio que brota aí é paixão, que vem e passa, passa e vem, passa e vem, vem e vai. Agora, amor, ele é racional. O amor você decide amar, assim como decidimos odiar, assim como decidimos dar um abraço e decidimos virar de costas. O amor é racional, você decide amar. O amor de Deus não é assim, porque esse amor nosso, humano, é um amor de troca, é um amor de toma lá e dá cá, é um amor de presente, é um amor disso, é um amor de aquilo, é um amor de aquele outro. Enquanto existe afeição, enquanto existe amizade, existe amor. Agora, quando se fala uma verdade para o amigo, ele já fica brabo, ele já vira de costas, já se foi o amor, já se foi a amizade. Não, o amor de Deus é um amor perfeito, é um amor que ama, meus amados. Olha o que a palavra de Deus nos fala, lá em João 13, versículo 1. Sabe o que a Bíblia diz ali? Ela diz acerca de Jesus, e ela narra o seguinte: e tendo Jesus os amado quem? Os discípulos, amou-os até o fim. Entenda isso. E tendo amados, amou-os até o fim. Tendo amado os discípulos, ele foi até o fim. Mas o que significa ir até o fim? Significa ir até as últimas consequências. E sabe o que é ir até as últimas consequências? É amar a ponto de morrer em morte de cruz. Foi isso que Jesus fez por você. Jesus não foi te pedir, se eu morrer na cruz por você, tu vai me amar? Se eu amar você, se eu morrer na cruz, você vai me querer? Você vai me aceitar? Você vai dar sua vida por mim? Você vai deixar o mundo por mim? Você vai abdicar das coisas do mundo, dos prazeres da carne e viver no fruto do Espírito por causa de mim? Não, a Bíblia diz que amou-os até o fim, significa o quê? Morte e morte de cruz. O amor, amados, é para ser praticado. O amor é para nós exercitarmos, para fazer exercício. O amor é para ser gerado. O amor, amados, é para nós demonstrar em atos, em afetos, em carinho, em assistência, em socorro, estender a mão para os outros. Isso é amor. Sabe, o amor também é para nós dar de graça. Porque a palavra diz: o que de graça recebeste, de graça também dai. Temos que dar de graça, é para ser distribuído, é para ser entregue, mas principalmente, presta atenção, irmã, o amor é para ser vivido, amém? Se alguém não sabe amar, não sabe viver. Por isso tantas pessoas carrancudas, odiosas, com problemas psicossomáticos, que não se aceitam, se odeiam, brigam com o espelho, brigam com suas roupas, brigam com sua condição. Amado, está na hora de você dizer: Deus, ensina-me a me aceitar como eu
sou, porque um dia tu me aceitou como eu era e me fez príncipe, me tirou de um charco de lodo, de um tremedal de pecado, colocou um novo cântico na minha boca e os meus pés sobre uma rocha firme. Amém? Amor. Nós precisamos voltar a praticar o amor. Fica a dica para vocês, 1 Coríntios capítulo 13. O amor é benigno, o amor não se exaspera, o amor não falta com educação, o amor. E a própria palavra diz, havendo profecia cessarão, havendo conhecimento humano cessará, havendo visões cessarão, havendo dons de um modo geral cessarão. O único que vai permanecer lá no céu, sabe qual é? Lá no céu não vai ter necessidade de ter pregador. Lá no céu não vai ter necessidade de ensinador da palavra. Há muitos mistérios que é a nível horizontal sobre a vida da igreja, que Deus levanta homens inspirados pelo Espírito, escolhidos, tocados pelo Espírito, para ensinar homens e mulheres a se prepararem, a viver uma vida digna com Deus para ir para o céu. Mas quando nós chegar no céu, o único dom que tem aqui, que vai ter lá, é o dom do amor perfeito. Amém? O único. Nada se traz e nada se leva. Um outro ponto que nós temos deixado de praticar é a oração. Os discípulos pediram para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. E Jesus disse: quando vós orardes, não seja que nem os hipócritas que se comprazem em ficar em pé nas sinagogas, tá? De pé na rua e fazer grandes orações, cheia. Não, você quando vai orar, entra lá no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com teu pai, que em secreto ele o quê? Te ouvirá. Amém? As orações não precisam ser de grande ladainha ou de uma verbalização querendo tocar o coração de Deus. Os dois homens que subiram para a oração, um de um lado, outro do outro. Um orava e dizia: Deus, eu não sou quem é esse pecador aí, eu dou o dízimo do coentro, do cominho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. E o outro que não tinha coragem, porque sabia dos seus pecados, da sua situação, ele batia no peito, com a cabeça baixa, humilhado, e dizia o quê? Qual dos dois voltaram abençoados por Deus? Aquele que disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Amém? Não foi uma grande oração, mas nós precisamos voltar a orar, sabe? Nós precisamos orar pelas autoridades, pelos irmãos na fé, pela nação, pela igreja, por aqueles que estão em tribulação, por aqueles que estão em luta, por aqueles que estão passando por grandes problemas, pelos fracos, caídos, desviados, os distanciados. Nós temos que voltar à prática da oração. A igreja de Jesus se fortaleceu na oração. A igreja do Senhor foi firmada sobre a vida dos apóstolos, que eram homens de oração. Tiago, quando foi enterrado, a história diz que quando levantaram a túnica dele e olharam para os joelhos, ficaram estarrecidos e maravilhados ao mesmo tempo. Ele tinha os seus joelhos que nem joelhos de camelo, que nem um casco de animal, porque permanecia de joelho na presença de Deus. Amém? E a nossa geração está fazendo o quê? A nossa geração quer tocar o quê? A nossa geração quer mexer o quê? A nossa geração quer chegar aonde? Se nós não orarmos, se nós não buscarmos a Deus, meus irmãos. Colossenses, capítulo 1, versículo 9, na parte B, Paulo diz: não cessamos de orar por vós. Amém? Não cessamos, não paramos de orar por vós. Lá em Samuel, capítulo 12, versículo 23, Samuel também fala sobre oração, sobre a necessidade de orar. Ele mesmo se coloca como um devedor de oração. Nós precisamos orar mais, nós precisamos clamar mais,
Nós precisamos nos entregar mais à oração, meu irmão. A oração é o respirar da alma, é o alimento do nosso espírito na presença de Deus. Em quarto lugar, nós temos o quê? A ação do Espírito Santo na vida da igreja. Assim, igual, se Jesus não está no centro, do mesmo modo o Espírito Santo. A igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja morta. É uma igreja que não caminha, é uma igreja que não reproduz, é uma igreja que não vive, é uma igreja que vegeta. No entanto, nós temos na palavra de Deus, que o Senhor nos diz lá em João 16, 26, Ele fala sobre o Consolador. O Senhor Jesus fala: eu irei para o Pai, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, mas enviarei o Consolador, enviarei o Paráclito, que é o que? O advogado, para que esteja sempre convosco. Amém? E esse Espírito Santo, meu amado, é aquele que distribui dons na vida da igreja, que tem dons para ministrar sobre a vida dessa juventude, sobre a vida dessa moçada, sobre a tua vida, sobre o teu lar. Para o quê? Para que você entenda e compreenda e viva de uma forma mais ampla, num degrau mais alto a vida espiritual. É isso que o Espírito Santo tem para você. O Espírito Santo não é só uma força. O Espírito Santo não é só um poder, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo tem sentimento, o Espírito Santo ouve, o Espírito Santo intercede junto conosco, com gemidos exprimíveis, orando junto conosco diante do Pai. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo ouve, o Espírito Santo entende. Lá em Atos, no capítulo 13, você vai ver, quando o Espírito Santo fala para a igreja, dizendo: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho determinado. É o Espírito Santo que fala, meu irmão. Nós temos que começar, sabe o quê? Ter experiências com o Espírito Santo. Mas se nós não falar, se nós não buscar o Espírito Santo, se nós não nos predispor, que nem Davi em construir o templo, nós não vamos ter palavra de Deus, nós não vamos ter o Espírito Santo falando conosco. Está na hora de nós pensar que o que está nessa palavra é para nós também, é para mim, é para você. Dons espirituais não é só para o ícone da igreja, que na nossa, graças a Deus, não tem, é Jesus que é o ícone. Amém? Dá para dizer amém? Tem ministério que o ícone é o homem de Deus, é o ungido de Deus, aquele que tem todos os dons, tudo tem que passar por ele para ir para os outros, senão a coisa não funciona. Não, aqui vem direto do Espírito Santo sobre a sua vida, amém? É só você pegar, é só você tomar, é só você se desafiar, falar com o Espírito Santo, buscar no Espírito Santo e ele vai manifestar sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque atualmente o ministério é o ministério do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Jesus subiu para o céu, cumpriu a sua obra de salvação, de redenção, tá? E agora ele envia o que? O Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe sobre a vida da igreja. E eu quero terminar, não me alongando. Nós temos que voltar a praticar, sabe o quê? O Evangelho da vida. Porque o Evangelho da vida é o Evangelho para a vida eterna. Não é o Evangelho para a riqueza. Não é o Evangelho para atrelar o nosso umbigo aqui na face dessa terra. Porque vai vir um pastor, a semana que vem, pregar aqui, um homem ungidíssimo, que já pregou em mais de 70 países. O homem é fogo puro, o homem é canela de fogo. E aí nós temos que fazer o quê? A campanha do envelope. Vamos fazer uma campanha do envelope. Sabe, irmão, vai ter aqui óleo ungido, vai ter lencinho ungido, vai ter meia ungida, vai ter isso, vai ter aquilo ungido. Porque, irmãos, estão se distanciando do evangelho da vida e está transformando-se, sabe o quê? Num evangelho de esmoleiro, num evangelho de sacana, num evangelho de sem vergonhas, tá? Isso não é evangelho. Sabe o que é evangelho? Evangelho que está lá em João, capítulo 6, versículo 63. Quando Jesus Cristo diz, ó, as palavras que eu vos tenho falado, elas são espírito e são vida. Amém? Isso é evangelho.
Quando Jesus mandou os seus discípulos, ele disse: não levai bolsa, não levai alforge, não levai 2 túnicas, porque no lugar aonde vocês forem, vocês vão ser dignos. Ficai ali, dormi ali, comei ali, até que o Espírito leve vocês para outro lugar. Mas sabe o que está acontecendo? Tem gente hoje transformando o evangelho da vida num evangelho de sacana. Fala a verdade, você já recebeu algum envelopezinho aqui para contribuir? Você já recebeu aqui isso, recebeu aquilo? Não, irmão, não precisa disso. Esse não é o evangelho. O evangelho da vida é o evangelho quando Jesus pregou uma palavra dura. E os discípulos ficaram assim meio desconfortáveis diante daquela palavra. E de repente Pedro chegou e disse, sempre o Pedro, né? Chegou e disse: Jesus, tu pega leve, Jesus. Tu tá com botina, com biqueira de aço, tá dando bicuda em todo mundo, pega devagar, Jesus. Quem pode suportar uma palavra dessa, Jesus, e ainda te seguir? Só que a palavra diz que diante daquela palavra, muitos dos seus discípulos, deram vazare, sumiram, deixaram de andar com Jesus. E Jesus olhou para Pedro e disse: te machucou? Te feriu? Quer tu ir também? A porta está aberta. E aquilo chocou com o espírito de Pedro, porque Pedro conhecia Jesus. Andando há anos com Jesus, ele olhou para os seus discípulos, aliás, olhou para os seus companheiros, olhou para Jesus, olhou para a multidão e disse: mas Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Amém? Para onde vamos nós, irmãos, se o evangelho é um evangelho para a vida eterna? O evangelho que nós temos pregado, que nós temos falado, eu tenho responsabilidade com Deus, eu tenho responsabilidade com a palavra, eu tenho responsabilidade com o que Deus me deu, eu tenho responsabilidade com vocês. Eu quero pregar um evangelho que leve vocês para a vida eterna, não que enfie um umbigo aqui na face da terra. Obrigado pelo amém, irmã. Porque se você der uma oferta grande, a tua bênção vai ser grande. Porque se você fizer a campanha dos 1500 anos, tu vai chegar na eternidade. Porque o camarada limpa o seu suor, como está o meu aqui agora, e já tem gente pulando na frente para pegar a toalhinha, porque é o suor ungido do homem de Deus. Porque agora o homem de Deus coloca não sei quantos pedaços de não sei do que, papel, e derrama o óleo em cima e diz: está tudo abençoado. Aquele povo, irmão, a nossa fé não precisa de objeto. A nossa fé não precisa de concretude humana. A própria palavra nos fala em Hebreus capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza delas que vão acontecer pelo poder do nome de Jesus. Amém? E essa fé não é uma fé para enriquecer, para você ganhar carro, mansão, para você viajar ao redor do mundo, dizendo que você é o cara abençoado. Não, essa fé é para a salvação, para o evangelho de vida, para se encontrar com Jesus e dizer: até aqui o Senhor nos guardou, nos fortaleceu, nós somos vencedores. Dá para dizer amém? Isso nós precisamos voltar a praticar, meus irmãos, amém? Essa é a palavra de Deus para você nessa noite, para te despertar, para te dar um chacoalhão. Coloque-se de pé na presença do Senhor Jesus. Nós precisamos voltar a olhar pelas veredas antigas, pelos caminhos antigos. Há um versículo lá no Velho Testamento que diz assim, olhai, observai, ponderai, tá? Da rocha aonde fostes cortado e do poço aonde fostes cavado. Amém? Da rocha em que você foi cortado. Sabe qual é a rocha que você foi cortado? A rocha é Jesus Cristo. Amém? A pedra que os construtores, não aceitaram, Deus a colocou como pedra de esquina no templo e a fez linda e maravilhosa. E você é isso aí, uma pedra, irmãos, de esquina na casa do Senhor, para ajudar a sustentar os fracos da fé. Você foi cavado do poço que tinha água, meu irmão, que é a palavra da vida, que é Jesus Cristo na sua vida. Amém?